Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17. Quem achou pode dar um amém? Amém. Vamos ler os versos 40, 49 e 50. 40, 49 e 50. Diz assim o texto: Então tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Então tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou no seu alforje de pastor, o que trazia consigo. E lançando mão da sua funda, foi e aproximou-se do filisteu. Verso 49. Davi então meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda a atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e sem espada alguma na mão, o feriu e o matou. Diga amém por essa palavra. Amém. Eu vou repetir o verso 50. Assim Davi prevaleceu. Assim Davi prevaleceu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E sem espada alguma na mão, apenas com uma funda e uma pedra, o feriu e o matou. Foi assim que ele prevaleceu. Diga amém por essa palavra mais uma vez. Se você está sentado, coloque a sua Bíblia sobre o seu colo, libere as suas mãos e segure a mão da pessoa que está sentada ao seu lado. Faça isso em fé. Faça isso em fé. O que não é por fé é pecado. Então faça isso crendo. Segure com firmeza a mão da pessoa que está sentada ao seu lado. Oi, irmã Camille, como é que eu vou fazer isso estando de pé? Ora, você vai fechar a sua Bíblia, vai colocar aqui no meio do braço e vai liberar os seus punhos e vai segurar a mão da pessoa que está de pé ao seu lado. Faça isso aí agora. Eu estou dando uma chance para quem está me ouvindo, mas ainda não fez. Dá tempo. Segure a mão de alguém aí do seu lado agora. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você tem um pouco de Cristo aí na sua vida, segure a mão de alguém aí agora. Através dessa comunhão o Senhor pode derramar um óleo precioso. Não aquele que nós consagramos no monte, mas aquele que desce da barba de Arão. Um óleo poderoso ministrado pelo poder da sua palavra. Um óleo que tem poder para despedaçar jugos e cadeias antigas. Segure com firmeza. Agora não faça desse momento um momento esquisito, segurando meio fraco, meio requenguela a mão de quem está do seu lado, fazendo essa pessoa ter nervoso de cada segundo que ela está segurando sua mão. Não, segure com a firmeza. Faça ela perceber que assentou-se ou está de pé ao lado de um instrumento vivo e poderoso em Deus. Isso. Agora feche os seus olhos. Vamos lá, todo mundo fazendo esse exercício, olhos fechados. Tem gente que já não consegue fechar os olhos para orar. Está com a mente tão ativista, está com um pensamento tão acelerado que não consegue passar 1 minuto de olhos fechados para orar. Feche os seus olhos aí agora. Fechar os olhos na oração, mais do que uma conexão direta com Deus, é também um exercício de submissão, um exercício de concentração. Mas Camilo, o que eu faço agora? Agora nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. O pastor já tem abençoado a minha vida, mas eu quero orar junto com você agora. Nós vamos fazer subir daqui da ADVEC nessa noite uma nuvem de oração. Essa nuvem será uma oração intercessória. Você vai começar a suplicar, sabe por quê? Depois de alguns minutos da palavra de Deus sendo pregada, ainda que ela seja a palavra de Deus, pode ser que o seu esporão comece a doer, pode ser que a sua coluna comece a queimar, pode ser que você seja inquietado por algum espírito que tenta resistir à palavra de Deus. Então nós vamos orar agora para que o Senhor se manifeste de uma maneira tão poderosa
que nada faça separação entre você e a plenitude da revelação da palavra que Deus tem para o seu coração nessa noite. Agora eu não posso fazer isso sozinha. Coloque toda a sua expectativa em Deus agora. Diga para Ele que você veio vê-lo. Diga para Ele que você veio ouvir dele uma palavra, não apenas um conselho, não apenas uma palestra, porque você já tem ouvido algumas coisas, mas isso não tem sido suficiente para promover uma transformação genuína, verdadeira. Então seja sincero, seja sincera com Deus quanto a isso agora. Aproveite este momento que eu estou te dando oportunidade, momento da palavra, mas momento de oração que o Senhor está nos dando oportunidade de intensificarmos o fluxo da nossa intercessão, o fluxo do nosso clamor. Vamos lá, comece a abrir a sua boca e agora você vai pedir apenas uma coisa: Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala com esse irmão que está aqui à minha volta, ministra sobre nós a tua palavra. Quantos entram aqui? Ah, Senhor, eu preciso de dinheiro. Ah, Senhor, eu preciso de saúde. Ah, Senhor, eu preciso de uma solução no meu casamento. Ah, eu preciso de uma porta aberta. Tudo isso é secundário. Corrija a sua expectativa e as suas orações serão atendidas. Você não precisa prioritariamente de dinheiro, você não precisa prioritariamente de uma porta aberta, você não precisa de uma cura imediata. Não, irmã Camila, eu preciso sim. Não, primeiro você precisa buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas sem mesmo que você peça. Já abriu o olho? Já não conseguiu mais? Fecha o olho que eu ainda nem comecei a orar, e comece a pedir uma palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu elevo a minha voz em oração junto com a tua igreja reunida nessa casa de oração. Aleluia, nós louvamos o teu nome, Senhor. Ah, Deus, te louvamos, mas ministra sobre nós agora a tua palavra, ministra sobre nós a tua palavra. Como Pedro, nós nos colocamos na tua presença nesta noite. Não é apenas o lugar que estamos, é diante de quem nos colocamos. E como Pedro, nós colocamos em oração o nosso clamor, e nós te dizemos nesta noite: nos envia a tua palavra. Não uma noite para preencher apenas um dia no calendário, mas uma noite para mudar a história da nossa vida, Senhor. Uma noite para alavancar o nosso 2019. Uma noite para que nós possamos contar um antes e um depois desse dia chamado hoje. Uma noite em que o Senhor vai inaugurar um novo tempo na nossa vida. Como Pedro, nós nos colocamos diante de ti e te dizemos: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Estamos cansados daquilo que é fugaz, estamos cansados daquilo que é passageiro, estamos cansados da nossa própria preguiça, do nosso próprio desânimo. Estamos cansados, Senhor. Olha aí quantas pessoas com a síndrome do pensamento acelerado, gente que não consegue fechar o olho para completar essa oração. Esta pessoa não está deixando de fazer isso porque quer, mas porque não consegue. Mas nesta noite vem com o teu Espírito e domina sobre toda a carnalidade. Estabelece sobre nós o teu reino, o teu governo. Que o homem natural seja constrangido e que o teu Espírito venha quebrantar o maior número possível de corações aqui, e que aquele que acha que não tem mais o que ouvir, que não tem mais o que saber, seja impactado pelo peso da tua glória, pela manifestação da tua presença, na força da tua palavra. Eu oro assim porque eu creio que a tua palavra é viva. Então usa a minha boca para promover espírito de vida. Espírito de vida, fala conosco no profundo, fala conosco no oculto, fala conosco no escondido, e glorifica sumariamente, glorifica o teu nome nesta noite. Glorifica o teu nome nesta noite, glorifica o teu nome nesta noite, glorifica o teu nome nesta noite, glorifica o teu nome nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos crendo, em nome de Jesus recebemos, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, diga comigo, igreja, porque há poder no nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Oh, amém, aleluia. Ora canta ramai joredala. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, glória. Glória, glória, glória. Presença santa. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar para a pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou para essa noite, ok? Vou contar de 1 a 3. No 3 você vai virar em direção a alguém e vai dizer para esta pessoa: você vai prevalecer. Calma que eu não contei até 3 ainda. Só no 3, tá bom? Queria deixar alinhavado só 2 coisas com você. A primeira é que já já eu vou contar e vou pedir para você liberar a palavra. A segunda é que você não permita com que essa atmosfera de adoração, de presença de Deus, seja quebrada por causa de um silêncio curioso. Entendeu? Então, se em algum momento do culto eu tiver necessidade de beber água, mas a palavra de Deus vai continuar em movimento, então que você tenda a continuar ruminando ela em adoração. E não permita que aonde tendo poder de fôlego, poder de verbo, poder de fala, você permita que um silêncio curioso glorifique a Deus. Você mostra para Deus que o culto é para Ele, que a gente veio aqui por causa dEle, e não deixa um momento atrapalhar o todo, tá bom? Só para ver se você entendeu, né? É isso aí, é desse jeito. Não me iluda, tá? Não me iluda. Glória a Deus. No 3 você vai dizer: você vai prevalecer. 1, 2, 3, vai. Quem acredita nessa palavra pode dar um glória a Deus. Você vai prevalecer. A pressão que você está vivendo não vai te sucumbir. Você vai prevalecer. A palavra de Deus nos garante que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? Agora, verdade seja dita, não é porque não somos diretamente tocados pelo império das trevas, pelo contra-ataque e força do mal, que significa que nós não sentimos a pressão do inferno contra nós. A pressão de espíritos malignos, de forças dominadoras da maldade agindo contra nós, tentando sufocar a nossa vida, a nossa oração, a nossa casa, o ministério que o Senhor tem nos confiado, as nossas esperanças. Não somos tocados, mas sentimos a pressão. É mais ou menos como o sol está extremamente longe da terra. Tem feito calor em Curitiba também? Você não é queimado literalmente por ele, mas à medida com que você se expõe a ele, você sente o poder da irradiação daquele calor. Sim ou não? É basicamente a mesma coisa, só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer que você que tem vivido numa atmosfera de guerra, não é porque você está sendo pressionado que você será sucumbido. Isso faz parte do estratagema do diabo, isso faz parte das estratégias do seu adversário contra você. Qual? Agir exatamente como Golias agiu diante de Israel, diante do povo de Deus, diante de Davi, em tom de ameaças. Completa para mim, para eu saber que você está comigo. Golias agiu em tom de ameaças. E o Espírito de Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Confesso que ela nem estava ao meu coração. Eu já havia marcado outro texto, mas o Senhor falou comigo que muitas pessoas aqui estão sendo ameaçadas. Há uma ameaça externa, há uma ameaça interna, há uma ameaça de gigantes exteriores, há uma ameaça de gigantes interiores, ameaças da sua consciência, ameaças do seu psique,
ameaças de um sentimento de culpa, de um complexo de inferioridade, de uma depressão que está controlada, mas ainda não foi vencida. E tudo isso ameaça seu ano, ameaça seu 2019, ameaça seu casamento, ameaça os seus sonhos, ameaça a sua história. E Deus falou comigo que você tem se sentido ameaçado. Não é um inimigo novo, é um inimigo antigo, porque a gente só se sente pressionado por aquilo que a gente já conhece, já sabe o poder de atuação que tem sobre a nossa vida. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, mas nós fechamos a narrativa do texto que nós lemos hoje aqui, falando que Davi prevaleceu. E o que é prevalecer? Prevalecer é exatamente isso, é você conseguir se contrapor à pressão que está sendo jogada em cima de você, fazendo com que a sua estabilidade, a sua segurança não se permita ser atropelada pela força externa. No capítulo de número 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João vai trazer a narrativa do nascimento de Cristo, mas não vai falar o nome de Maria, não vai falar o nome de José, não vai gastar tempo com a genealogia, vai direto no cunho pelo qual Cristo esteve entre nós. E aí ele vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E aí, falando de Jesus, ele vai dizer assim: e a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram. Está dizendo que não lutaram contra ele? É isso que está dizendo? Não. Está dizendo que não tentaram contra a sua vida? É isto que está dizendo? Não. Jesus, muito antes de ter consciência da sua própria existência, depois de nascido no ventre de Maria, teve que se colocar em fuga com seus pais para o Egito, amando do próprio anjo, que amando do próprio Deus, mandou eles se retirarem para uma fuga estratégica, uma vez que a sua vida estava sendo procurada. Em outras oportunidades, seus próprios irmãos disseram para eles: quem faz as coisas que tu fazes não deveria ficar aqui onde tu está. Vá para o templo, vá para o meio, vá para Jerusalém, se anuncie, se apresente, deixe com que te vejam. Mas Jesus sabia que ainda não era a hora dele se revelar. Vez ou outra ele dizia isso a fim de proteger-se do que ele sabia que estava para acontecer. Quanto antes Jesus fosse ao Calvário, menos tempo ele teria de realizar os milagres, prodígios e maravilhas que ele tinha para fazer. Então Jesus estava controlando toda aquela pressão. As bodas de Caná que inauguram, que principiam os milagres e prodígios extraordinários que Jesus estabeleceu aqui na terra enquanto esteve presente, não foi muito programada por ele mesmo. Lembra da resposta que ele deu a Maria, sua mãe, quando percebeu que o vinho do casamento tinha acabado? Ele disse: que tenho eu contigo? Jesus parecia que retardava a sua hora. Por quê? Na verdade, quando ele dizia a sua hora, falava da sua crucificação. Na verdade, quando ele dizia a sua hora, falava do ápice ministerial pelo qual propósito ele veio à terra. Qual? Cumprir João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aonde estava essa vida eterna? Na redenção, cruz do Calvário, e após 3 dias, ressurreição. Só que Jesus queria fazer uso do seu poder, porque ele diz que, a palavra diz que aonde ele passava, seu coração se movia de íntima compaixão, e a todos que ele tocava, todos estes eram curados. Então, à medida que Jesus manifestava seus milagres, o que é que ele dizia para as pessoas que estavam sendo curadas através da vida dele? Ele dizia: não conteis a ninguém. Porque Jesus sabia que quanto mais famoso ele ficasse, quanto mais conhecido ele ficasse, mais rapidamente ele seria entregue ao Calvário. E não que ele não estivesse preparado para aquilo, ele sabe que foi gerado para aquilo, mas porque ele queria continuar abençoando uma multidão de pessoas. Desde o seu nascimento, Jesus controla a pressão forjada contra ele nas atmosferas espirituais, nas regiões celestiais. Jesus controla a sede do seu adversário. Logo que foi aprovado ministerialmente, Lucas capítulo de número 4, quando o texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Satanás vai afrontá-lo muito proximamente. Ele aparece sem autorização e não vai embora imediatamente depois que Jesus manda. Jesus está no deserto, conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e em dado momento da conversa haja a pressão que Satanás está colocando para tentar o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim: vai-te, Satanás. Mas Satanás não vai. Pelo contrário, depois dele dizer vai-te, Satanás, o texto diz: e tomou ele e colocou no alto pináculo do templo.
Agora veja, eu não estou falando de Camila, eu não estou falando de pastor, eu estou falando de Jesus. Jesus disse: vai-te daqui, Satanás, e ele não foi. E por que não foi? Porque havia sido conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Para quê? Para ser aprovado. Quando é o Espírito que te conduz, a palavra de ordem do fim da sua prova não sai da sua boca, sai da boca de quem te conduziu. E por que Deus permite isso? Por que o Espírito permite isso? Ele permite isso a fim de que você entenda que não é qualquer pressão que vai te derrubar, não é qualquer dívida que vai te jogar à falência, não é qualquer confronto que vai destruir a sua empresa, não é qualquer ruga conjugal que vai promover um divórcio, não é qualquer vício que vai acabar com a vida do seu filho. Em dias como esse você faz campanha e diz: sai, ele não sai. Em dias como esse você diz: Deus, eu não aceito. E não adianta você fazer isso. Por quê? Porque quando chega a hora de Deus estabelecer o tempo da pressão sobre a tua vida, para aprovar teu ministério, para melhorar teu casamento, para trazer um vinho novo, para te promover, para te erguer, para te fortalecer, para te aprimorar, Deus não permite com que a palavra de ordem funcione na sua boca, para que você seja experimentado. Coloca ele no pináculo do templo e diz para ele: se tu és o filho do Deus vivo, precipita-te daqui abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. E Jesus responde para ele: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. No tempo da pressão não adianta você ter o Salmo 91 na cabeça. No tempo da pressão não adianta você ter só o 23 de decoreba na cabeça. Satanás usava palavras do próprio Deus contra Cristo. Satanás usava palavras das quais o próprio Cristo era o legislador. Mas a diferença é que enquanto ele dizia: está escrito, Jesus respondia: mas também está escrito. Olha para quem está do teu lado e diz: está faltando um também na tua vida. Não, olhe de novo e diga: está faltando um também na tua leitura. Ou seja, está faltando você ir além do que você ouve, além do que você sabe. Está chegando a hora de você navegar em águas mais profundas. Está chegando. Então preste atenção. E só depois que ele foi aprovado é que o texto diz que, ausentando-se então o diabo, os anjos chegaram e o serviram. João, volta lá para o capítulo de número 1, vai dizer então o quê? Que quando a luz resplandeceu nas trevas, as trevas não fugiram apenas imediatamente, mas elas lutaram contra a luz. Houve ocasião nos sermões da montanha, por exemplo, em que Jesus foi procurado para ser levado preso, morto, e precisou se ausentar estrategicamente, secretamente do meio deles, para que ele não fosse capturado, porque já buscavam a sua vida para matá-lo. Então veja, prevaleceu Jesus, mas não significa que as trevas não tentaram contra ele. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que talvez você esteja vivendo o maior momento de pressão da sua vida. E o silêncio de Deus nesse momento que você está vivendo não determina a ausência de Deus nesse momento. Isto é para que você de fato seja pressionado. Você está chegando no auge da conclusão do propósito de Deus sobre a sua vida. Para que uma uva é cultivada? Para que depois ela seja pisada. Para que uma azeitona é cultivada? Para que depois ela seja prensada. Em primeira instância, a uva é para dar vinho. Aquilo que sobra é vendido como fruta. E tem gente que você olha e diz: oh Deus, por que comigo assim, por que com ele não? E o Senhor está dizendo: porque ele é a sobra, só dá para fruta, mas você vai virar vinho. E a azeitona, mesma coisa. Em primeira instância, é feita para ser prensada, para produzir o óleo, que dá muito mais poder de industrialização, de comercialização e de poder de atuação da azeitona. O trigo, para que ele é cultivado? Ele é cultivado a fim de, em tempo oportuno, quando estiver maduro, seja peneirado. E assim possa dar frutos ao seu agricultor, gerando a semente pelo qual foi plantado. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que a pressão desse gigante é para inaugurar o tempo do qual Deus cumpre o propósito na sua vida.
Pega na mão de alguém que está do seu lado, por favor, mas pega com vontade, pega com vontade. Ai, irmã Camila, eu não gosto de pegar, não gosta, não pega, mas só vou te dizer, crede em Deus e estareis seguros, crede que eu estou aqui como profeta e prosperareis. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado e diga para ela, você vai prevalecer. Não solte a mão dela, diga prevalecer. Agora sacode ela, sacode, é para sacudir, sacode ela e diz, aguenta a pressão, aguenta a prensa. Ele luta, mas quem prevalece é você. Ele xinga, mas quem prevalece é você. Ele ameaça, mas quem prevalece é você. Ele afronta, mas quem prevalece é você. Ele pressiona, mas quem prevalece é você. Fazem mandinga, fazem macumba, fazem bruxaria, mas no final quem prevalece é você. Oi, irmã Camila, eu estou com medo. Botaram meu nome na boca do sapo, coitado do sapo, ele morreu e você prevaleceu. Você está vivo. No final quem prevalece é você. Diga isso para pelo menos 3 pessoas. No final quem prevalece é você. Quem prevalece é você. Ai, irmã Camila, mas está doendo muito. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você está no meio, mas vai chegar ao fim. E o fim é prevaleceu. 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 Prevalece. Segura a pressão. Aguenta o rojão. Não deixa o timbre da voz do gigante te intimidar. Não deixa a crise econômica te ameaçar. Não deixa a pressão, o tráfico da região local em que você mora destruírem a vida dos seus filhos. Estabeleça uma pressão de volta para a sociedade. Estabeleça uma pressão de volta na sua comunidade. Irmã Camila, como é que eu prevaleço? Resistindo? Não apenas resistindo, mas devolvendo a pressão que foi projetada em sua direção. Porque eu vou te falar uma coisa. O inferno pressiona, o diabo pressiona, mas eles não aguentam a pressão. O problema é que você acha que só tem que ficar como receptor da pressão. Só que o Senhor está dizendo, dá de volta, manda de volta. Só que como é que a gente manda de volta? Ah, tem gente achando que tem que mandar mensagem de volta, que tem que printar a tela e mandar de volta, que tem que tirar a foto e enviar, que tem que responder no comentário. Não. Obrigado, pastor Carlos. Não. Ele diz assim, ó. Quando você for orar, entra num grupo de oração do WhatsApp. Ele diz, quando você for orar, vai a um lugar de intimidade. Exemplo, entra no teu quarto. Não deixa a porta aberta. Fecha a porta. Ora ao teu pai em secreto. Você sabia que tem orações que não podem ser verbalizadas? Dependendo do assunto que você vai tratar, é top secret. Ninguém vai saber o que é. Nem demônios, nem anjos. Será que você já teve a experiência de falar em línguas orando com a boca e interpretar o que você está falando em línguas na mente enquanto você ora? Aí é ultra secret. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e pergunta, tu conhece meu pai? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, meu pai é terrível. Escute. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará em público. Olha para quem está do teu lado e diz, eu não falei que ele era terrível?
Ele pega aquilo que eu coloquei para ele em off e ele coloca on. Ele pega aquilo que eu coloco diante dele, aí ele pega aquilo, resolve e coloca diante de todos. Por isso o Senhor está te dizendo, você precisa aguentar a pressão. E como é que se aguenta a pressão? Não apenas resistindo, mas também mandando de volta aquilo que você está recebendo, mas não de maneira leviana, de maneira consciente. Vós tendes a mente de Cristo. Vós tendes a unção do santo, não é dos santos. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Tudo. É basicamente sobre isso que retrata a história de Davi dentro do contexto que o Senhor quer que nós apliquemos nessa noite. O texto diz que Israel está acampado, já iam fazer 40 dias no dia em que Davi estava chegando no acampamento. Os filhos de Israel estão acampados. Quem são os filhos de Israel? Oh, irmãos, um exército poderoso, são os filhos do Deus vivo. Israel nunca antes na história da humanidade, isso aqui é história com H, não é história com E, não, precisou necessariamente de ter espada, de ter escudo, de ter lança para poder vencer exércitos. Todas as vezes que Israel vencia batalhas, desde os dias em que o Senhor visitou a sua geração, depois da aliança que fez com Abraão na terra do Egito, Deus ia adiante deles. Israel é o único exército que sem formação de batalhão, sem esquadra ensinada, entrava em reinos e vencia exércitos sem carregar na mão espada, sem carregar na mão escudo, sem carregar na mão lança. Israel, mesmo depois de já tendo conhecido material bélico, poder de guerra, armamento, não tinha coragem de ir à luta sem falar primeiro com o Senhor. Por quê? Porque eles sabiam que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória, do Senhor vem a resposta, a decisão da guerra. Quando Israel não tinha absolutamente armamento nenhum para vencer as guerras, o Senhor ia com eles. O que vocês têm? Tem foice? Então vamos embora, vai com foice. O que vocês têm? É enxada? Então tá bom, vamos embora com enxada. O Senhor usava absolutamente qualquer coisa que eles alçassem a mão para poder usar. E quando eles não tinham nada, por exemplo nos dias de Gideão, e aí o que vocês têm? Não temos nada, só temos alguns restantes de materiais da agricultura. O que a gente tem é vaso, o que a gente tem é tocha. Aí o Senhor diz, arma todo mundo em fileira, coloca na colina contra os midianitas. E aí, Senhor, como é que a gente vai fazer? Ah, vou dizer como é que vocês vão fazer. Vocês vão vencer no grito. Ele diz, vocês vão chegar lá em cima. Quando eu der o sinal, vocês vão quebrar o cântaro, vão tocar a buzina e vão levantar a tocha. Olha isso, vocês vão quebrar o cântaro, vão tocar a buzina e vão levantar a tocha. E quando isso acontecer, eu vou dar vitória e vou vencer os midianitas como se fossem um homem só. É o que acontece, Gideão sobe, quebra cântaro, toca a buzina, levanta a tocha. Quando isso acontece, o texto diz que eles mesmo em si começam a achar que os adversários estão presentes. E para não ser mortos pelos adversários, começam a matar uns aos outros, sem que o povo de Deus nem meta a mão neles. Por que isso, irmã Camila? Porque o Senhor é aquele que vai adiante do seu povo. Vamos lá, o Senhor é aquele que vai adiante do seu? Vem, o Senhor é aquele que vai adiante do seu? Isso é tão verdade em Israel, que quando Davi já tem material bélico, já tem exército formado, já é poderoso na terra, antes desse dia, ele não tem coragem de ir a nenhuma batalha sem primeiro consultar ao Senhor. Houve uma ocasião em que Davi disse, Senhor, eu devo ir à peleja contra os amalequitas, e o Senhor disse para ele, vai sim, mas aguarda entre a copa das amoreiras e espera o meu sinal. E aí Deus diz para ele, o meu sinal é este, quando tu ouvires o barulho da marcha por entre a copa das amoreiras, você segue com o exército. E Davi diz, sim, Senhor, por quê? Aí ele diz, porque eu já fui com o meu exército adiante do meu povo para dar vitória a Israel. Para dar vitória a Israel. Agora, é estranho um exército que mal precisa de espada, mal precisa de escudo, mal precisa de lança, está sendo afrontado por um gigante há 40 dias. Sem se mover do lugar. E por que isso está acontecendo? Porque os midianitas sabem que Israel é muito bom quando está como povo. Porque o Senhor é aquele que vai adiante do seu. Mas você também precisa aprender que o Senhor é aquele que vai adiante do seu ungido. O que você está dizendo, irmã? Eu estou dizendo que Deus entra no coletivo, mas Deus também entra no unitário.
Os midianitas, já sabendo que todas as vitórias que Israel colecionava contra eles se dava por causa do Deus de Israel, que ia diante do seu povo, vão então colocar Golias à frente da batalha e vão estabelecer uma proposta antiga, o duelo. E por que eles entram com essa estratégia? Porque todas as vezes que Israel se levanta como povo, Deus vai adiante deles. Então agora, essa é a estratégia. Coloca Golias. Por quê? Porque ele tem tamanho, porque ele é forte, porque ele é guerreiro, porque ele é feroz. E há de ser que na proposta de um duelo não pode ser recusado. E qual é a proposta? Me dá um homem que tenha condições de pelejar comigo. E se ele pelejar, não precisa haver derramamento de sangue. Se ele pelejar, não precisa haver destruição da casa de ninguém. Hoje, se um israelita vencer um midianita, os midianitas se estabelecerão debaixo do jugo de Israel, debaixo do domínio e do governo de Israel. Nós seremos vossos servos, nós seremos vossos escravos, e as nossas mulheres serão vossas para fazer o que bem entenderem. Agora, se um israelita perecer diante de um midianita, a vossa casa é nossa, vossas mulheres são nossas, os vossos filhos são nossos. Dá-me um homem, gritava ele, que possa pelejar. Nesse dia o povo não podia vir. Desse jeito o povo não podia chegar, porque a proposta não era coletiva, era unitária. Ele não está dizendo venham os exércitos, ele está dizendo eu quero apenas, completa para mim, eu quero apenas. Mas Camila, o que eu tenho a ver com essa história? Tem gente aqui que é muito bom no coletivo, mas o gigante tem tirado farinha com você, farinha com a sua família, tem zoado com a sua casa. Por quê? Porque na igreja você tem força, na igreja você não tem medo, na igreja você é valente, mas em casa tem que botar a luz acesa porque tem medo do escuro. Em casa tem que dobrar joelho com a coberta em cima da cabeça porque tem a sensação de que alguém vai te tocar. Em casa fica com a bexiga quase arriada porque sente vontade de ir no banheiro, mas não consegue atravessar 1 metro de corredor escuro porque acha que o diabo está em todo canto. Gigantes te afrontam dentro de casa, gigantes te afrontam na tua vizinhança, gigantes te afrontam dentro da tua família. Aqui você é do manto, do remanto, da glória, e eu provo o que eu estou dizendo. Tem gente aqui que tem síndrome do pânico, mas está aqui adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Se você pegar na mão dessa pessoa, você vai ver que ela não está sentindo nada agora. Nada. Está aqui? Está adorando? Está bem. Tem gente aqui que só tem paz na casa de Deus, sim ou não? Sim, tem gente que só tem paz na casa de Deus. Mas quando chega em casa, o adversário te pressiona. Por quê? Porque ele sabe que você é bom no coletivo, mas é um medroso no unitário. Então ele vê a área da sua fragilidade. Para quê? Para te pressionar nessa área. Agora o que você precisa entender é que o coletivo é muito bom, mas vencer guerras pessoais. Eu sei que você coleciona vitórias com o povo de Deus. Eu sei que tem campanhas de oração que você pega o microfone e você diz assim: irmão, mas a igreja orou comigo e Deus me curou. A igreja orou comigo e Jesus salvou. A igreja orou comigo e Deus me deu minha casa própria. Tem gente aqui que pode dar a oferta com o testemunho dizendo: eu quero agradecer a igreja porque eu vim fazer a campanha e ao término da campanha Deus me deu causa ganha na justiça. Vitórias que você conseguiu com o povo de Deus são maravilhosas, mas as vitórias que Deus emblema na área pessoal são impagáveis. Por quê? Porque são vitórias que te fazem entender que no coletivo você é bom, mas no Deus é o bastante com você. E aí você não fica mais sobre a expectativa de depender de alguém para viver botando a mão na tua cabeça, de depender de alguém para ter que entrar na tua casa para orar, de ter que depender de alguém para expulsar um demônio que te oprime, de ter que depender de uma luz acesa para dormir todo dia. Não! Depois que você tem vitórias pessoais, você apaga as luzes da sua casa, deita, e quem tinha medo de fechar o olho, fecha o olho tranquilão. Por quê? Porque sabe que do lado tem um vigia dizendo: fica tranquilo, pode dormir, porque você sabe, quem te guarda não dorme, os seus olhos são como chama de fogo, eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, Ele guardará a tua alma desde agora e para sempre. Bata a mão no peito comigo e diga: o Senhor. Diga forte, quem está lá na porta diz também: diga: o Senhor. Vambora, o Senhor me guarda
Diga, nos guarda, mas me guarda. Diga, me guarda. Sabe o que ele está dizendo? Eu te protejo na igreja, mas te protejo quando tu entra naquele metrô sozinha todo dia. Eu te protejo na igreja, mas também te protejo quando tu entra naquela comunidade perigosa todo dia. Eu ando contigo quando tu anda acompanhado, mas ando contigo quando tu está sozinho. O Senhor que nos guarda é o Senhor que te guarda. Aleluia. Você me desculpa, mas eu preciso pregar toda a verdade. E a verdade é que nessa batalha nós não vamos com você. A verdade é que você vai precisar se posicionar em defesa dos seus, da sua casa, da sua família. Sabe o que ele está procurando? Ele está procurando alguém que responda pelo exército. Mas ninguém que está ali presente quer responder pelo exército, porque provavelmente quem está ali, movido de medo, vai responder pela derrota de todo Israel se perder. Então ninguém tem ousadia, tem coragem de se apresentar. Só que o texto diz que naquele dia era o 40º dia. Naquele dia era o 40º dia. E o pai de Davi, Jessé, havia feito uma grande marmitex, né? Pegou uma bolsa, alguns pães, alguns queijos e disse: olha, já tem 40 dias hoje que teus irmãos não voltam para casa. Vai lá e veja como é que está o andamento da batalha. 40 dias e ninguém tinha notícia. Por quê? Porque pior do que guerrear contra o inimigo é viver a pressão de saber qual é o enlace da guerra, como é que vai ficar. Pior do que ouvir o trincar das espadas é viver sobre a ameaça contínua do que não sabe o que vai acontecer. Então Jessé diz assim: vai lá, procura teus irmãos. E Davi sai de casa então, com a sua bolsa, leva alguns queijos, alguns pães, e procura o guarda da bagagem. Quem é o guarda da bagagem? É o camarada que sabe onde estão todos os pelotões da guerra. Nós não estamos falando de um exército de milhares apenas, estamos falando de um exército de milhares. Então tem de 100, tem de 200, tem de 500, tem formação de 1000. Então não tem como Davi sair chegando no meio do batalhão e dizer assim: oh, Abinadab, Eliabe, Samar. Não, ele vai direto no guarda da bagagem. O guarda da bagagem sabe onde está o posicionamento de todo mundo dentro da guerra, e é ele que guarda as encomendas. É como se fosse o correio dos nossos dias. Aí ele chega lá com os pães, os queijos que seu pai mandou, procura o guarda da bagagem e arreia tudo lá. Davi não sabe que vai entrar numa guerra. Preste bem atenção nisso. Davi está indo lá por obediência do mando de seu pai Jessé, que lhe mandou levar abastecimento para os seus irmãos. Mas Camila, o que você está dizendo? Comece a quebrar esse karma, essa visão mística de que você está vivendo uma guerra porque fez alguma coisa errada, porque teve algum pecado, porque errou, eu sei lá. Pare com veja, pelo contrário, Davi está chegando ali, vai entrar numa guerra e não sabe que vai participar de uma guerra. E o que é que levou Davi a essa guerra? Simplesmente uma coisa: obedecer seu pai. E você diz: meu Deus, o que eu fiz para estar no olho desse furacão? E o Senhor: nada, eu só vi que você era muito obediente. Levou lá para o meio. Ele vai viver uma guerra e não sabe. Quem aqui sabia que ia viver uma guerra? O Câncer mandou um telegrama e falou: ó, se prepara, tal dia esse tumor aparece em você. Assinado Câncer. Quem é que se preparou para o dia da traição? Telegrama: ó, tal dia, ano tal, hora tal, você vai saber que o teu marido te traiu com fulano de tal. Assinado traição. Guerra não diz quando vai chegar, ela chega. E quem está preparado? Ninguém. Irmã Camila, quem está preparado? Ninguém. Davi está chegando ali e na sua bolsa ele não carrega pedras, na sua bolsa ele carrega pão, carrega queijo. Só que ele vai entrar numa guerra. Agora não é porque você não está pronto que significa que Deus não vai te usar.
Não é porque você está previamente preparado que significa que você não seja um instrumento. Até porque a construção do seu caráter em Deus até aqui, a construção da sua integridade em Deus até aqui, a construção de tudo aquilo que Deus semeou na sua vida, através da palavra, do ensino, da doutrina, de tudo que você viveu até aqui, já é uma construção que te preparou para viver esse dia. Então, por mais que você não se sinta preparado, Deus traçou cada minuto da sua vida para que você fosse usado neste dia. Você se sentirá despreparado, você achará que não estará pronto, mas o Senhor está te dizendo hoje aqui: eu preparei cada minuto da sua vida para que você tivesse condições de prevalecer nesta guerra. Você não sabe, mas tem sido talhado até este momento. Você não sabe porque para você era uma rotina natural de vida, mas você estava sendo talhado por Deus para viver esse momento. Chega Davi, deixa as peças com o guarda da bagagem. Por quê, irmã Camila? Porque eu não posso entrar em missão nova trazendo demandas antigas. Irmã Camila, o que você está dizendo? Pare para pensar. Se Davi é inflamado pela fúria, pela afronta de Golias quando chega no campo de batalha, e ele sai movido pelo sangue quente, porque o texto diz que ele ficou irado, enquanto estava todo mundo com medo, ele dizia: quem é este incircunciso? Imagina agora ele chegando cheio de queijo, cheio de pão, e deixando o sangue da guerra entrar na sua veia e sair. Quem é esse incircunciso? Carregando queijo, carregando pão. O que ia acontecer? Na hora do desespero a gente taca qualquer coisa, sim ou não? Sim ou não? Nunca brigou na escola, não? Deus te abençoe. Meu irmão, na escola tu taca o que tiver aí na rua. A gente já fica assim, ó. O que tem aqui? Irmã Camila, o que você está querendo dizer? O exemplo é praticamente infantil, mas é bom para que todos entendam. Se você entra em missões novas com demandas antigas, aquilo que você carrega na sua bolsa, de vez de derrubar o gigante, vai alimentá-lo, vai promovê-lo, vai fortalecê-lo. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que o guarda da bagagem hoje está aqui. Quem é ele? O Espírito Santo. Ele está dizendo: deixa aqui as demandas, deixa que eu endereço tudo para que você esteja livre. Eu estou te preparando para este momento, porque você chegou aqui e vai batalhar numa guerra. Você não sabia, mas eu estou te preparando. Larga o queijo, larga o pão aqui. Olha para umas 3 pessoas aí, ela vai entender já já. E diga: esvazia a bolsa. Diga, esvazia a bolsa. E o que é esvaziar a bolsa, irmã Camila? Esvazia de tudo que você trouxe, esvazia de si mesmo, esvazia do seu eu, esvazia das demandas antigas. Lança sobre ele o teu fardo, coloca diante dele as encomendas. Faz logo o que Deus te mandou. Se Deus te mandou entregar alguma coisa para alguém, entrega. Se Deus te mandou abraçar alguém, abraça. Se Deus te mandou liberar uma palavra, libera. Deus está dizendo: ei, há uma batalha para ser feita, há uma vitória para ser alcançada, mas você precisa se desvencilhar de demandas antigas. Faz o que Deus mandou fazer. Alivia. Alivia. Você não pode entrar numa guerra brigado com seu pai. Você não pode entrar numa guerra carregando a comida dos seus irmãos. Você não pode entrar numa guerra carregando o sentimento da sua família. Você não pode entrar numa guerra com pendências da casa do seu pai. Irmã Camila, o que você está dizendo? Vou falar rasgado. Você não pode meter a mão na cabeça das pessoas do lado de fora se você não meter a mão na cabeça das pessoas do lado de dentro. Você não pode estar disposto a amar todo mundo do lado de fora se não estiver disposto a blindar primeiro a sua casa do lado de dentro. Primeiro ele faz o que o pai manda. Primeiro ele despacha a encomenda do pai. Primeiro ele obedece o comando da casa. Depois ele vai à batalha. O Senhor está dizendo: não ouse ir para essa guerra sem primeiro blindar a tua casa, obedecer a teu pai, guardar a tua casa, guardar a tua família. Antes de expulsar os demônios dos outros, expulse os seus demônios. São demandas que precisam ser atendidas. Largou a bagagem, saiu com a bolsa vazia. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que antes desse culto terminar, a bolsa de quem entrou cheia vai ficar levinha. 40º dia, Davi está lá, deixou a demanda, vai voltando. Nisso que ele vai voltando, se interessa da guerra. Aí vai voltando, mas sabe quando você anda devagar para ouvir o que está acontecendo?
Estou indo embora. Estou indo. Vem Golias, ele se apresentava 2 vezes por dia, às vezes 3, manhã, tarde e noite. Dá-me um homem que possa pelejar. Será que não tem um cão morto? Será que não tem alguém? Cambada de frouxo. Meu irmão, ele arrebentava com a moral. A estima, o ânimo dos filhos de Israel já estava no chão. Eles não perderiam apenas na mão, eles já haviam perdido na sua consciência. E o proverbista fala muito sério sobre isso. Ele diz: como você se vê na sua mente, assim você o é. Como você se vê na sua mente, assim as pessoas lhe verão. E como é que o povo estava se vendo? Somos uma cambada de frouxo, somos uma cambada de homens que não conseguimos nos posicionar, não tem ninguém. Só que o texto diz que era o 40º dia. 40º dia, vem comigo e diz 40. Está fraco, o pessoal lá de trás não está falando. Vamos todos juntos, diga comigo, 40. Isso, 40º dia. 40 dias afrontando. Só que o texto diz assim, verso 22: naquele dia Davi ouviu. Ele falava todo dia para um monte de gente, mas naquele dia Davi as ouviu. Eu não preciso forçar um cunho profético para você crer que isso é profético. E por que eu estou dizendo isso? Porque 40 fala da abertura e do fechamento de um ciclo. Isso é muito forte. Quanto tempo o povo peregrinou no deserto? 40 anos, porque era o tempo de uma geração pregressa morrer e uma geração à frente nascer, porque só a geração de Josué e Caleb iriam entrar. E quando eles pecaram contra Deus no deserto, os filhos de Josué e Caleb ainda eram pequenos. Então o Senhor esperou 40 anos para que toda essa geração morresse no deserto por causa da sua murmuração. E só assim um novo ciclo tivesse o poder de herdar a terra prometida dada a Abraão na aliança que Deus fez com eles. 40 anos depois de 40. Agora olha que coisa interessante. No dia em que Moisés saiu fugido do Egito, passou-se 40 anos até que Deus se manifestasse na sarça para chamar Moisés e convocá-lo como libertador do seu povo. Depois desse tempo o Senhor foi lá. O povo passou 40 anos. Moisés libertou o seu povo. Quando Deus trouxe a lei para o povo, Deus disse: Moisés, sobe que eu tenho a lei para te entregar. E eu vou te entregar. Quanto tempo Moisés ficou no Sinai? 40 dias e 40 noites. É o tempo de provar um coração, é o tempo de abrir um novo ciclo e de fechar um novo ciclo. Aí, irmã Camila, será que não é coincidência? Te provo que não é. Quando ele desceu e viu o bezerro de ouro e viu Arão apático diante daquilo, ficou irado, quebrou a tábua dos 10 mandamentos. O Senhor disse: sobe de novo, mas agora traz as pedras. Quantos dias Moisés ficou lá de novo? 40 dias e 40 noites. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, apavorado, sentindo-se inferior, debaixo de um pé de zimbro em direção rumo à caverna, o Senhor lhe apareceu e disse para ele: o que é que você faz aqui, Elias? Quando eu estava debaixo do zimbro, o Senhor trouxe um pão antes da caverna, e entregou para ele e disse: olha, come deste pão e bebe desta água, porque este alimento te dará sustento por 40 dias e 40 noites. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, o período de provação da qual Jesus passou foi quantos dias? Jejuou para isso 40 dias e 40 noites. Ai, irmã Camila, será que isso é verdade? Então tá bom, sai do espiritual e vem para o físico. Quando na área da medicina, na área da saúde ou na área da biologia, alguém precisa ser experimentado para saber se aquilo foi aprovado, para saber se um remédio vai a público ou não, para saber se um vírus foi vencido ou não, a gente estabelece aquilo num período chamado na área da ciência de quarentena. É 30 mais 10, é o período exato para saber até que ponto o indivíduo aguenta. Todo sacrifício na lei romana, na chibata, colocava 30 mais 10 quando queria levar o camarada ao limite, porque acreditava-se que 40 açoites era o limite da sobrevivência de que um homem era capaz de ter. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que não é coincidência Davi chegar lá no 40º dia. Não foi coincidência você ser pego de frente no olho desse furacão. Não foi à toa que Deus te permitiu entrar
entrar no meio dessa família conturbada. Não foi à toa que Deus fez esse problema bater na tua porta. Não foi à toa que você está tendo que cuidar dessa criança problemática. Não foi à toa que essa crise na sala de aula aconteceu justamente no seu período de faculdade. O Senhor está dizendo: eles ouvem muitas coisas há muitos dias, há demônios atuando há muitos anos, há ameaças surgindo há muito tempo. A diferença é que agora tem alguém que discerne o que ouve. A diferença é que agora tem alguém com poder para combater aquilo que está acontecendo. Eles falam todo dia, mas naquele dia Davi ouviu e fez o quê? Reagiu. Quem é este incircunciso? Quem este cachorro pensa que é para falar assim do povo do Deus vivo? Ah, vou falar, Deus está mandando. Não é todo dia que a gente pode pregar uma mensagem dessa não, mas hoje Deus está mandando falar desse jeito. O Senhor está dizendo: está faltando um pouquinho da indignação do inocente em você. Está faltando um pouquinho da indignação de quem não deve nada a ninguém em você. Está faltando um pouquinho da indignação de quem paga as próprias contas, cuida dos próprios filhos e não tem nada preso com ninguém. O Senhor está dizendo: o que é que está te amarrando? O que é que está te amarrando se eu te fiz para ser livre? O que você está com medo de quê? Não é todo dia, mas hoje o Senhor está dizendo acerca desse adversário. E deixe-me deixar claro aqui que o adversário não é nem carne nem sangue, mas são principados, fortalezas, hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Não é carne, não é sangue. Ai, irmã Camila, eu sei o nome do meu adversário. Sabe nada. Ai, irmã Camila, mas é o fulano. O Senhor está dizendo: o fulano é ser humano como você. É o que está nele que você tem que mirar. Pega na mão de quem está do seu lado com fé. Pega agora, vai. Pega. Diz para essa pessoa: vai para cima, Davi. Diz: Deus está te autorizando, vai para cima. Vai para cima. O diabo não vai mais tirar farinha com a tua casa, não vai mais tirar farinha com a tua família. Hoje Deus te autoriza. Hoje Deus te autoriza. Ele está indo: vai no meu nome. Vai no meu nome. Vai no meu nome. Porque o Deus que vai adiante do seu povo vai adiante de você. Bata na mão de alguém aí e diz: vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Eu repreendo em nome de Jesus espírito de espanto noturno, espírito de falsa guerra, medo. Tem gente que está assim na guerra, ó, batendo um pé no outro. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: para, eu te dei espírito de fortaleza. Vai no nome do Senhor. Vai para cima. Ei, calaba, fúria. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Prega para os 5 aí, diz: vai para cima. Prega, vai, diga: vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Alacamana salamansoia. Ei, irmã Camila, mas eu acho que eu não posso. Que não pode o quê? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ai, irmã Camila, mas eu acho que não dá. Vindo ele por um caminho contra ti, por 7 caminhos fugirá da sua presença. Vindo ele como correntes de águas contra ti, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quer saber de que povo você descende? Quer saber qual é o DNA espiritual que corre na tua veia? Vou te falar, autor da carta aos Hebreus: nós, porém, não somos dos que se retiram. Nós somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Vai para cima, garota. É todo mundo chamando teu filho de miserável. É todo mundo afrontando a tua casa. É todo mundo dizendo isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Deus está dizendo: quando é que você vai ouvir e vai tomar uma posição? Esse garoto é um traste não, mas respeito, porque é meu filho. Se teu marido é um bêbado, vai tomar conta do teu marido. Deixa que do meu bêbado cuido eu. É pra cima. Mas Camila, você tá chamando pra briga? Tô não. Não, tô não. Não tô mesmo. A gente não gosta de brigar. Povo de Deus não é briguento, pelo contrário. Por isso o mundo acha que a gente é uma cambada de bobo. Não é?
Não gosto de briga, não. Mas o que eles não sabem é que a gente sabe brigar. Uma Camila é mesmo, irmão, eu já fiz capoeira. Acorda, garoto. Nossa milícia não é carnal. Aqui não é jab de direita, não é UFC, não é judô. Nossa milícia não é carnal, mas é poderosa para a destruição do nosso opositor. Davi sai dali com a bolsa vazia e tudo que ele tem é uma funda. Lembra, ele não foi preparado. Tudo que ele tem é uma Tudo que ele tem é uma Ele tem a funda na bolsa, e essa funda será o suficiente. O texto diz que tendo apenas uma funda e sem espada alguma na mão, com apenas uma funda e uma pedra, ele venceu e prevaleceu contra o Golias filisteu. Eu falei midianitas o tempo todo, não foi? Está errado, não é midianitas não, são os filisteus. Tá bom? O povo de Israel estava em batalha contra quem? Se falar midianita, não fui eu que falei. Então, ele está com a bolsa vazia, tudo que ele tem é uma funda, e o que ele tem é o suficiente. E esse é o problema de você querer começar aquilo, ou melhor, de você terminar aquilo que o inimigo começou. Você acha que você não tem o bastante, que você não ora o bastante, que você não canta o bastante, que você não prega o bastante, que você não é crente o bastante, que você não tem unção o bastante, porque você acha que tem que ter muito para vencer quem vem com muito. Só que o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: o que você tem é o suficiente. Tudo que Davi tinha era uma funda. Diga comigo, o que eu tenho? Diga para sua alma, o que eu tenho é o suficiente. Ter o suficiente não é ter muito. Ter o suficiente não significa ter pouco, menos ainda ter nada. Ter o suficiente significa que eu tenho a medida exata, certa. O Senhor está dizendo: você está esperando muito, está esperando ter muito para fazer. O Senhor está dizendo: você não precisa de muito para fazer o que precisa ser feito agora. Até porque quem espera ter para fazer nunca fará nada. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: faça com o que você tem, e você verá o que vai acontecer. Nós precisamos entender que o momento de Davi é emergencial, é urgente. Gente, tem áreas da sua vida que você tem que entender que não é porque você se acomodou a elas que dá para você continuar vivendo nessa situação. Tem coisas aqui que é urgente, são urgentes. Até quando você vai limpar vômito de marido chegando 3 horas da manhã. Até quando você vai aceitar seu filho fumando maconha na laje da tua casa. É urgente. Tem que dar um basta. Lembra que Davi está chegando no 40º dia? O que isso significa? O Senhor está dizendo: chegou a hora de eu inaugurar um ciclo novo, um tempo novo, um tempo de um basta. Quem falou, falou. Quem não falou, não vai falar mais. Cala a boquinha. Quem humilhou, humilhou. Quem não humilhou, agora vai sentar e vai ver o que Deus vai fazer. Um novo ciclo se apresenta na chegada de Davi. Pega ele, a funda da sua bolsa, e ele vai com o que ele tem. Completa para mim, por favor. Ele vai com o que ele vai com o que ele. Diga para alguém: vai com o que você tem. Diga de novo: vai com o que você tem. O que você tem é o bastante, o que você tem é o suficiente. Irmã Camila, mas não é muito, não precisa ser muito. Você só precisa saber que o que você tem será útil. As pessoas estão muito preocupadas com o seu prestígio muito ferido, com o seu status social em baixa estima. Então elas querem ser as melhores, elas querem ser as mais importantes, elas querem ser as mais aplaudidas, e por causa disso ficam deprimidas, rechaçadas, inferiorizadas, porque elas querem ser o melhor, a melhor, elas querem ser a maior, elas querem ser o principal. E Deus está dizendo: ei, basta com que você seja útil, o resto eu faço. Seja útil. Uma funda é útil. Tem muitas espadas ali, tem muitos escudos ali, tem muitas lanças ali, mas Deus vai usar uma funda. Por que não vai usar alguém que está com escudo? Por que não vai usar alguém que está com espada? Porque não é
aquilo que eu tenho na mão que faz eu ser quem eu sou. É quem eu sou que transforma aquilo que eu carrego na minha mão. Vamos falar a verdade? Tem coisa que não é arma e vira arma na mão de quem precisa se defender. Sim ou não? Sim ou não? Caneta é para escrever, mas na mão de quem quer se defender vira uma arma. Sim ou não? O que você tem é o suficiente. Ai, será que vai dar? Eu só canto um pouquinho, o Senhor está dizendo, é o suficiente. Ai, irmã Camila, eu mal sei orar. É o suficiente. Irmã Camila, eu só sei pregar o Salmo 23. É o suficiente. Não. Eu não estou dizendo que você não precisa se aprimorar, que você não precisa crescer. Não. Só que eu estou dizendo que você não precisa deixar de viver esse momento só porque você acha que não tem o bastante. Mateus capítulo 14. Jesus diz assim para os seus discípulos: dá de comer a toda essa gente. Senhor, nós não temos nada. Aí ele diz assim: declara-me o que vocês têm aí agora. Tudo o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Não é coincidência, 5 pães e 2? Totalidade de 7. O que é 7 na palavra de Deus? Perfeição, plenitude, número da suficiência. Tudo o que nós temos são 5 pães e 2 peixes. Aí ele diz: me dá aqui o que vocês têm. Pegou na mão, presta atenção. Pegou na mão e deu graça por aquilo que tinha. Presta atenção. Pegou na mão e deu graça por aquilo que tinha. Levou ao céu. Pai, eu te dou graças. Jesus deu graças pela multiplicação? Não. Jesus agradeceu pelo milagre? Não. Jesus nunca agradeceu por um milagre. Ih, irmã Camila, será que Jesus era ingrato? Não, porque Jesus nunca agradecia no final. Jesus sempre agradecia pelo que tinha. Pegou os 5 pães, os 2 peixes e deu graças ao Pai. Deus te trouxe aqui para te dizer: se você fosse grato pelo que você tem, você ia ver que o que você tem é o suficiente para fazer o que você precisa que seja feito, para chegar onde você precisa chegar. Você tem. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: você tem. Não interessa se é muito ou se é pouco, você tem. Então você tem que usar. Você tem que usar. Mas por que não usa? Porque acha que Deus tem que multiplicar o que você tem para você usar o que tem. Podia ter mais água aqui. Isso. Obrigado, varão. Deixa esse outro aí que eu vou precisar dele. Ó, 2 Reis 4. Meu marido morreu, uma viúva. Teu servo era profeta, temia ao Senhor. E agora tem o credor à porta para me cobrar o valor de uma dívida que ele deixou. Ele vai levar meus 2 filhos como pagamento da dívida. Primeira palavra do profeta em direção a ela: declara-me o quê? Declara-me o quê? Tudo que Deus fez já foi criado em Gênesis capítulo 1. Irmã Camila, o que você está dizendo? Teologicamente, dizer que ele vai trazer à existência o que não existe é uma incoerência. Irmã Camila, Deus não vai trazer? Não, não vai. Por quê? Porque o livro do Gênesis revela o Deus Criador. Não há nada que Deus já não tenha feito, não há nada que Deus já não tenha criado. Mas a gente diz: mas Deus vai trazer a existência que não existe. Poeticamente falando é bonito, teologicamente falando não tem nada a ver. E se eu te dissesse que tudo que você precisa já existe? Só que o fato de não estar diante dos seus olhos não te leva a crer. Agora, a sua fé não impede Deus de realizar o que Ele quer realizar. Irmã Camila, não fala isso não, porque a Bíblia diz que se credes verás a glória de Deus. Mas as pessoas usam a fé achando que a fé vai dar para Deus poder de fazer. Inclusive tem gente com sentimento de culpa, achando que se Deus não fez, é porque não teve fé o suficiente, como se Deus não fosse soberano para dizer não quando quisesse. Pastor Orestes fala uma coisa muito interessante, ele diz assim: a sua fé agrada a Deus, mas não manipula. Então veja, no Gênesis Deus se revela como Criador. Tudo que o homem precisa já existe. Completa para mim, por favor. Tudo que o homem precisa já existe. Só que às vezes não está diante de você, e você não dá crédito àquilo porque aquilo não está diante de você. O fato de não estar diante de você não significa que não exista, não significa que Deus já não tenha feito. Preste atenção. Sua fé não dá para Deus poder de fazer. Deus não precisa da sua fé para fazer nada. Nada. A palavra vem antes da fé, a palavra é viva antes da fé, a palavra manifesta. A palavra manifesta. Provo isso. E disse Deus: haja luz. E houve. Quem foi que disse amém?
Quem foi que disse? Está ligado. Quem foi que disse? Assim seja. Não. E disse Deus, haja luz e... Porque a palavra vem antes da fé. Inclusive a fé só pode ser produzida pela palavra. Estou tentando lembrar o versículo que fala da palavra, tá? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Se você diz que não tem nada para vencer essa guerra, você está sendo incoerente. Você está sendo, ainda que inocentemente, leviano. Você está errando. E um erro não deixa de ser um erro só porque é um erro sincero. Quando a viúva pensa que vai perder tudo, ela não sabe que a realização do milagre estava dentro da casa dela, sim ou não? Então presta atenção. A fé não dá para Deus poder de fazer. Se eu creio, Deus pode. Se eu não creio, mas a fé me dá poder para receber o que Deus já fez. Por isso eu preciso ter fé. A viúva diz: morreu, teu servo era profeta. E agora? Primeira palavra do profeta em direção a ela: declara-me o que tens. Olha de novo para alguém e diz: você tem. Pode não ser igual o meu, pode não ser igual o dele, pode não ser maior do que o do fulano, pode não ser melhor do que o do ciclano, mas olha para ele de novo e diz: você tem. Você tem o bastante para vencer esse gigante, você tem o bastante para vencer essa guerra, você tem o bastante para prevalecer contra esse divórcio, você tem o bastante para prevalecer contra esse vício, você tem. Aí ele diz: presta atenção, o que tens? Tua serva não tem nada. Ah, se não tem nada, não vai acontecer? Porque Deus não é incoerente. Deus já te deu o que você precisa. E ele diz: vai, pede muitos vasos emprestados aos teus vizinhos, não poucos, mas muitos. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite da botija nos vasos. O que é maior, um vaso ou uma botija? Meu Deus, é muita gente da década de 90 para frente. O que é maior, um vaso ou uma botija? Um vaso é um recipiente grande, uma botija é um mini vaso, um recipiente pequeno. Então vamos lá, o que é maior, um vaso ou uma botija? Ele diz: pede recipientes maiores, não poucos, mas muitos. E usa o recipiente pequeno que você tem. Ela estava em crise e ela diz que a botija não estava cheia. Ela diz: eu só tenho um pouco. Aí ele diz: entra no teu quarto e deita. Presta atenção nisso aqui, eu já estou encerrando. Entra no teu quarto e deita o azeite da botija sobre os vasos. Aí ela entra no quarto. E eu costumo dizer, naquele dia o varejo vai abastecer o atacado. Pouca gente foi pobre aqui. O menor vai abastecer o maior. Aí ele diz assim: deita o azeite. Se é a gente naquele contexto aí, a gente entra no quarto, bota os vasos tudo no quarto e diz assim: Deus, está aqui minha botija. Tu disse que ia em nós, Senhor. Tu disse que ia multiplicar. Tu disse que ia encher. Então faz transbordar. E abre o olho. E o óleo da botija está no mesmo. Esse é o nosso problema. Deus diz assim: vai lá e faz. Aí a gente dá uma de que é mais santo do que o santo e ora: Deus. Não adianta botar oração em cima da tua covardia. Ele não disse: entra no teu quarto e ora. Ele disse: entra no teu quarto e derrama. Entra no teu quarto e derrama. Aí então preste atenção. Como é que o milagre da multiplicação aconteceu? Deus encheu a botija dela para encher os vasos, amém? Não amém. Se os vasos são maiores e a botija é menor, milagre não pode ter lógica. Se Deus lota a botija de azeite, matematicamente falando, ainda que a botija esteja lotada de azeite, quando ela fosse derramada para o vaso, ela não teria condições de encher nenhum vaso. Por quê? Porque o vaso é... Então, Deus não multiplicou o azeite dentro da botija para poder derramar azeite dentro dos vasos. Porque se enche a botija, não enche nenhum vaso. Por isso ele não disse: vai lá e ora. Por isso ele não disse: vai lá e olha. Por isso ele disse: vai lá e... vai lá e... vai lá e...
Porque ele diz, o que não está acontecendo aqui dentro e nem existe aqui dentro, vai acontecer na transferência, vai acontecer no derramar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Mas não, a gente pega aquilo que a gente diz, que a gente tem, e diz, ah Deus, quando tu me der, ah Deus, quando tu fizer. E Deus está dizendo, ah, quando tu derramar, ah, quando você cantar com a voz que você tem, ah, quando você pregar o sermão que você tem, ah, quando você orar do jeito que você sabe, ah, quando você celebrar do jeito que você pode, eu vou derramar. Enquanto você caminha, eu vou derramar. Enquanto você usa o que você tem, eu vou multiplicar. Pega na mão de alguém e diz, você tem, usa o que você tem que vai dar certo, vai com o que você tem que vai dar certo. Prega a mensagem que você sabe, Deus vai salvar almas. Ora a oração que você sabe, Deus vai te ouvir. Canta o hino que você sabe. Irmã Camila, eu só sei cantar um hino. Canta ele todo dia, que Deus vai usar esse hino. Grita para alguém aí, vai com o que tem. Não, ficou atrapalhado por causa das palmas. Isso, aplauda, amém. Agora pare de aplaudir, olhe para alguém e diga, vai com o que você tem. Não, eu falei diga, desculpa, eu quis dizer grita para essa pessoa, vai com o que você tem. O que você tem é o bastante, o que você tem é o suficiente. Deixa Deus usar o que você tem e você vai ver milagre. Você vai ver pequeno derrubar grande. Agora, não é porque ele tem que ele deixa de buscar. Ele tem funda, mas funda sem pedra não tem utilidade. Não permita, depois que esse culto acabar, você achar que porque você tem, você não precisa buscar. Ele tem a funda, mas vai buscar a pedra. Porque a pedra dá velocidade para a funda e a funda dá direção para a pedra. Isso é física pura. O instrumento não é grande, o instrumento não parece ser potente, mas ele é um instrumento inteligente. Por quê? É um instrumento de direção. E você diz, eu preciso de um canhão. E o Senhor está dizendo, você só precisa de uma direção. Deus está te dando uma direção hoje aqui, amém? Deus está te dando uma direção hoje aqui. Ele vai até o Ribeiro de Quizon, pega pedras lisas. Que pedras são essas? São pedras de cachoeira, que a água corrente passa toda hora e vai lixando a pedra. Então a pedra fica lisa. Quem aqui já pegou uma pedra de cachoeira? Jesus, dá água para o teu povo. Então, pega uma pedra de cachoeira, vai batendo, vira uma pedra lisa. Porque o que ele vai buscar não pode destruir o que ele tem. Se ele pega uma pedra normal, dessas que a gente encontra na rua, e coloca na funda, que é um instrumento de couro, é um instrumento de... Quando ele começa a rodar, a pedra tende a furar a funda. Então você não pode permitir com que aquilo que você busque destrua o que você... Cuidado aonde você busca, para não destruir aquilo que você já tem. O cuidado dele foi de pegar a pedra lisa do Ribeiro de Quizon, porque aquilo que eu busco não é para destruir o que eu tenho, é para valorizar aquilo que eu já tenho. Já entendeu, não já? Já entendeu. Aí ele coloca aquilo ali dentro da bolsa. Quantas pedras ele pega? Vamos lá, gente, quantas pedras ele pega? 5. Coloca as 5 pedras dentro da bolsa e começa a ir em direção ao gigante. Por quê? Quando você sabe o que tem, você não espera chegar, você vai para cima. Quem não sabe o que tem fica assim, ô pastor, manda as irmãs da oração aqui em casa, porque eu estou vendo vulto para tudo que é lado. Aí passa uma semana, passa 2, não tem vaga na agenda do círculo, na visita, na comissão de visita, ou das irmãs de oração, enfim. Aí ela, ai meu Deus, fica em casa, o demônio passa de um lado, ai demônio. Não sabe o que tem. Agora quem sabe o que tem, irmão, ô pastor, o senhor pode vir aqui? Vou ver se eu vou aí semana que vem. Que dia mais ou menos? Daqui uns 15 dias tem vaga. Quer entrar? Quero, mas bota aí. Ela desliga o telefone e diz, nesses 15 dias eu faço a cultiação de graça, porque eu não posso ficar 15 dias com o demônio. Ela mesmo marcha, ela mesmo vai no quintal, ele mesmo pega um óleo, aí ele mesmo pega o galo. Aí alguém diz, meu Deus, é da salada. Ele diz, é da salada na tua mão, na minha mão é o suficiente. Passa na porta, passa de um lado, passa, Senhor, e vai botando, porque sabe o que tem. Busca. Colocou as 5 pedras dentro da bolsa, saiu e foi para cima. Ah, gente, foi para cima. Tem gente que eu já estou com medo de dar de frente com ele quando o culto acabar. Para cima.
Já vai chegar assim, alguém vai dizer: ih, fulano vai sair da igreja com sangue nos olhos. Sangue não, mas que vai ter fogo nos olhos, vai. Vai sair para cima. Chega diante dele e diz: o gigante diz: vocês não tinham nada melhor? Esse cão morto está aqui diante de mim, isso é um cachorro. Ele diz: tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Levante a sua mão, eu estou sentindo graça de Deus para profetizar. É tu, negão. Levante a sua mão. Eu estou sentindo graça de Deus para profetizar. Irmã Camila, o que você está profetizando? O Deus da guerra vai para casa contigo hoje. O Deus da guerra vai adiante de ti hoje. O Deus da guerra vai quebrar as lanças da ameaça. O Deus da guerra vai inutilizar os escudos de defesa do teu inimigo. O Deus da guerra vai desarmar teu adversário. O Deus da guerra vai desfazer a fofoca, a mentira, a contenda. O Deus da guerra vai rasgar uma carta de divórcio. O Deus da guerra vai quebrar a fortaleza dos vícios. Levanta a mão e diz: eu vou no nome do Senhor. Eu vou no nome do Senhor. Pegue alguma coisa aí agora que represente uma funda. Pode ser uma toalha, pode ser um lenço, pode ser... ai, irmã Camila, eu não tenho nada. Não tem nada? Então levanta a mão e imagine uma funda e agora começa a girar. Fica de pé do teu lugar e vem para cima comigo. Porque se ele vem por um caminho, hoje ele vai sair apavorado. Vem para cima, o baterista corre para cá, que eu quero tambor de guerra. Cadê o baterista? Cadê o baterista? Vem rápido, cadê? Corre, baterista. Gira essa funda, gira essa funda, gira essa funda. Olha para alguém e diz: pra cima. Vai pra cima. Jejum e oração e é fogo na cara do cão. Vai pra cima. Ele pressiona, mas não aguenta a pressão. Faz um som de pressão aí, meu filho, de pressão. Pressão, pressão, pressão. Pra cima. Pra cima. Exército de Deus, pra cima. Deus vai te dar batalha, vitória em batalhas pessoais. Baixa, baixa a funda, baixa a funda, baixa a funda. Pega a pedra, bota na bolsa. 5 pedras. Quantas pedras? Quantas pedras? Coloca dentro da bolsa. Mas ele usa quantos? Quantas? Porque não pode errar. Não pode errar. A funda é seu instrumento de direção. A pedra é seu instrumento de velocidade. Quando direção associado à velocidade for colocada em ação, isso promoverá uma força. Deus está dizendo, isso aqui é muito sério. Deus está dizendo: eu vou te dar uma direção. Nesta batalha eu vou te dar uma direção. Vou te usar com velocidade. E isso vai promover força motora. Aí a pedra, que é um instrumento tão pequeno, é pequena, mas vai ter muita pressão. É pequena, mas vai ter muita força. O texto diz que ele gira a funda e solta a pedra. Por quê? Porque o que você tem, você não se desfaz. A pedra vai, a funda fica. Vamos lá, a pedra vai, a funda. Deus está dizendo: o que você tem é seu, eu uso o que você busca. Jogou a pedra. Aí olha isso aqui. Bateu a pedra de frente, na fronte, na testa do gigante. Pá. Pregador pentecostal é terrível. Quando vê esse versículo, a gente já diz: e o gigante, porque se é pentecostal já muda o tom de voz. E o gigante caiu para frente, quando deveria ter caído para trás. Mas por que não caiu para trás? Porque foi a mão de cima que abateu ele e ele caiu para frente. E a igreja diz: nada a ver. Por quê que ele não caiu para trás? Ora, porque a física diz que quando a matéria é menor do que o corpo, ela não exerce força sobre o corpo para derrubá-lo. Quem é maior? O gigante ou a pedra? O gigante ou a pedra? O gigante é maior e a pedra é menor. Então não tem como a matéria jogar o corpo para trás.
Porque ele é maior. O que ele vai fazer? Ele vai frear a pedra, porque ele é maior. Irmã Camila, você está dizendo que depois de pregar 1h10, 1h20, 1h25, depois de pregar 1h20, eu vou usar a pedra, eu vou descer, eu vou buscar, e no final o gigante não vai cair para trás, porque ele é maior. Você está dizendo que o meu instrumento... Não, você que não está entendendo. O fato dele não cair para trás, ou você não querer exagerar ou forçar uma realidade, não é ruim. Por quê? Porque justamente por o corpo dele ser maior, a pedra não bate e sai. Porque se ela bate e sai, pode dar fratura, mas não mata. Pode sangrar, mas não mata. E ele não pode errar. A direção tem que ser muito certeira. Então o que acontece? Quando a pedra sai da funda e é direcionada no centro da cabeça, da fronte de Golias, ela não derruba ele para trás, porque ele faz pressão para frente. E justamente nessa pressão é que vai ser provocada a morte de Golias. Por quê? A pedra entra. O texto diz que a pedra encravou-se-lhe, entrou na testa de Golias, e isso promoveu o seu óbito, e isso encaminhou a sua morte. Entrou na cabeça dele. Deus está dizendo: ei, não fique preocupado com o nível das ameaças diante da sua força. Não fique preocupado com o tamanho da resistência do seu adversário. Por quê? Porque quanto mais ele resiste, mais a pedra... Alguém entendeu? Alguém... Tem coisas que você ora e parece que não está dando jeito. E eu me lembro de Deus dizendo: ei, fique tranquilo, porque eu deixo aquele que é imundo fazer ainda mais imundície. Para quê? Para que eu possa fazer mais justiça. Ele disse: Moisés, você vai pedir Faraó para soltar o meu povo, e ele não vai soltar. E você vai pedir de novo, e ele não vai soltar. E você vai pedir de novo, e ele não vai soltar. E eu vejo Moisés pensando: para que eu vou pedir tanto, se o Senhor já está dizendo que ele não vai soltar? Por quê? Porque tem 400 anos de escravidão no lombo do meu povo. Então eu não quero mesmo que ele não solte. Por quê? Porque quanto mais ele resiste, mais justiça eu vou fazer na hora de eu operar. Irmã Camila, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: não deixa a resistência do teu adversário achar que a tua força não é o bastante. Na resistência dele, ele não vai cair para ir para o hospital, ele não vai cair para ir para o remédio, ele vai cair para a sepultura. Agora presta atenção, que isso aqui é século 21 e eu não vim pregar assassinato. Eu não vim falar de morte física. Eu vim falar sobre gigantes que te afrontam e sobre o poder que Deus tem para te usar. Davi pega a espada dele, corta a sua cabeça, segura a cabeça dele pelos cabelos na mão. O povo ovaciona Davi. Naquele dia Deus cumpre o propósito, e os filisteus perdem terrivelmente aquela batalha. Presta atenção. Segurou pelos cabelos a cabeça de Golias. Olha a visão, eu quero que você veja. Olha a visão. A mão do menor está dominando a cabeça do... A mão do menor está governando sobre a mente do... Não vim aqui pregar assassinato nem homicídio. Deus nos guarde de tamanha barbárie. Vim aqui dizer que Golias cair de joelho e ter a mão de Davi sobre a sua cabeça é mostrar que a gente não precisa que pessoas usadas pelo adversário sejam mortas. Há um espírito, só se tem dois caminhos: ou ele se rebela, ou ele se subjuga. Deus está dizendo: ele vai se subjugar à autoridade que Deus colocou sobre você. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Em 2019, gente que tem força pequena, expressão pequena, status pequeno, prestígio pequeno, vai governar sobre a mente de gigantes na terra. Vai governar sobre o raciocínio. Ai, irmã Camila, eu quero que destrua o partido tal, eu quero que tire o fulano de tal do poder. Ei, gigantes na terra fala de quem? De quem exerce domínio. Gigantes na terra fala de quem? De quem tem projeção. Eu não preciso com que gigantes sejam mortos, eu preciso que Deus me use para governar sobre eles, para usar a minha... Pega a cabeça do gigante aí. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. É quinta da vitória. Deus vai te dar vitória.
Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde houver alguém aqui, Senhor, que se sentiu fraco nesses dias, alguém que pensa que não tem o bastante para lutar contra o vício de alguém nas drogas, alguém que entrou hoje aqui e pensa que não tem o bastante para segurar esse casamento, alguém que entrou hoje aqui e pensa que não tem o bastante para ser promovido no seu local de trabalho, alguém que entrou hoje aqui e pensa que não foi ungido bastante para ter um ministério promissor, para ter uma chamada, uma comissão, Senhor, alguém que entrou hoje aqui inferiorizado pelas lutas, pelas pressões da vida, Senhor, alcança essa pessoa agora com o teu óleo. Faz essa pessoa crer e entender. Mostra para ela o que ela tem. Alguém está orando agora, Senhor, dizendo: Deus, tudo que eu tenho é o meu coração. Se Ele te servir de alguma coisa, toma o meu coração. E o Senhor recebe esse coração. E que este coração, que esta vida seja um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, igreja, feche os seus olhos. O Espírito de Deus está passeando aqui. O Espírito de Deus está selecionando os seus melhores guerreiros aqui. O Espírito de Deus está levantando os Davis dessa geração. Em nome de Jesus, Senhor, coloca uma funda, coloca um instrumento poderoso. Talvez esse instrumento seja a voz, talvez esse instrumento seja uma oração, talvez esse instrumento seja um jejum, mas coloca, Senhor, coloca autoridade nele e nela, para que nesta noite eles saiam daqui partindo para cima, para cima, para cima do seu adversário, do seu opositor. Levanta na TV Curitiba um povo guerreiro que não tem medo do escuro, que não tem medo de Rivotril, que não tem medo do espírito da morte. É gente que já entregou a vida, é gente que acredita na vitória. Aonde tiver alguém, Senhor, acreditando nesta palavra, vai emanando a tua unção poderosa, e vai desatando cadeados, algemas, pactos antigos, maldições sejam quebradas agora na autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus, do nome de Jesus. Pega a toalha, pega qualquer coisa e gira, gira funda, gira funda, gira funda, gira funda. Mira, qual é o nome do teu gigante? Qual é o nome do teu gigante? É depressão, mira na depressão. É dívida, mira na dívida. É tribulação, mira nela no 3. No 3 você solta a pedra, solta o glória. É 1, é 2. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Solta um brado de glória. 3. Joga. Caiu, 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 caiu. Ele caiu. O nome de Jesus é o nome que tudo e todos se sujeitam a Ele. Abre o corredor para mim, por favor. Abre o corredor para mim, por favor. Abre mais, deixa o corredor livre. Tem alguma grade fechando o corredor do meio? É portão ou é fixo? Então, tem esse corredor aqui. Lá na ponta tem um, não tem? Tem um corredor lá, corredor aqui, corredor aqui. Presta atenção. Nome de Jesus, não senta não, não senta não. Nome de Jesus. No nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa. O nome dele é nome sobre todo. Não há vitória, não há batalha vencida sem que o seu Deus seja o Deus da guerra.
E Ele é o único Deus. Tem gente hoje aqui que precisa fazer um concerto com Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Irmã Camila, por que de 1 a 3? Porque eu não gosto de bagunça. Quando eu disser 3, ninguém vai te pegar pela mão, ninguém vai te pegar pelo braço. No 3, você que está cansado, cansada de ser vencido por esse gigante, você que está cansado de incorrer nos mesmos pecados, nos mesmos vacilos, presta atenção. Quando eu disser 3, você que se afastou dos caminhos do Senhor, se distanciou da casa de Deus, essa igreja vai começar a orar agora pela sua vida. Quando eu disser 3, você vai descolar o pé do chão, igual eu fiz aí agora. Vai sair do teu lugar e vai vir ao altar de Deus. Pra quê, irmã Camila? Porque nós vamos orar por você, para que você tenha a alegria da salvação. Sabe por quê? Você é crente, a pergunta é: por que você não é salvo? Não, irmã Camila, eu não sou crente não, eu estou desviado. Desviado não frequenta culto. Você está afastado e morre de saudade. Irmã Camila, mas eu sou crente? É, porque você crê em Deus. Você conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta você diz: há poder no nome de Jesus. Você conhece um monte de simpatia, mas quando você precisa de vitória você diz: eu vou na igreja fazer uma campanha. Você é crente. Ser crente não faz de você um salvo, mas ser salvo torna você um crente muito melhor. Quando eu disser 3, quem está arrependido, quem quer receber o perdão dos seus pecados, quem tem gigantes na vida, que sabe que só pode vencer no nome do Senhor, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Mãe Camila, você vai botar a mão em mim? Só se você quiser, eu não vou botar a mão em você. É o Senhor que vai botar a mão em você. É o Senhor que vai te abençoar. E aqui ó, não é para você cair não, tá? É para te levantar. Fique em paz. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem precisa derrubar gigantes só pode fazer isso na mão diante do Senhor. Agora aqui ó, não adianta ficar aí no teu lugar dizendo assim: eu não vou lá na frente não, porque Ele está aqui no meu coração. Deus sabe, mas não concorda. Porque não é Camila, nem igreja, nem a Devec. Foi Jesus. Quem disse? Que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz: mas aquele que se envergonhar de mim. Ele diz aquele que não crê? Ele diz aquele que tem vergonha. Vergonha do quê? Do que crê. Sabe o que ele está dizendo? Você me conhece, você fala comigo, mas quando chega a hora de me reconhecer, você não me apresenta diante desse povo. Ai, irmã Camila, eu tenho vergonha. Vergonha de quem? De quem não paga tuas contas? De quem não sabe a cor dos teus olhos? De quem não tem poder de colocar teu nome no livro da vida? A vergonha que você sente não muda a sua história, mas 60 segundos de ousadia, que é o que você precisa para sair daí, vir para cá, inaugura um tempo nunca antes vivido na sua vida a partir de hoje. Mas Camila, mas como é que eu vou do jeito que eu tô? Ah, do jeito que você está, que você tem que vir. Não, servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou consertar minha vida, depois eu vou. E aí você nunca vem. Por quê? Porque nunca conserta. E por que não conserta? Porque não quer? Não, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo: quem conserta a tua vida sou eu. Quem te tira do... Irmã Camila, eu não posso, eu tenho um tico-tico no fubá. Jesus está dizendo: vem você, traz o tico-tico e o fubá. Irmã Camila, minha vida está um rolo, está pior do que pipa. O Senhor está dizendo: vem você, a pipa rebiola, e eu vou te mostrar que o cerol do céu corta todo laço, desfaz todo pacto. No 3, vai sair do lugar e vai vir como? Como está. Camila, mas eu estou com o negócio no bolso que eu uso depois que o culto acaba. O Senhor está dizendo: vem você e vem teu negócio no bolso. Por quê? Porque quando você chega perto de mim, não sou eu que fico viciado, é você que fica liberto. Toda a igreja, aonde tiver um salvo, levante a mão e comece a interceder agora. Não é para fingir não, é para interceder. Levanta a mão e comece a dizer: Senhor, tu estás aqui. Tu estás aqui para quebrantar corações. Espírito Santo, nos ajuda nessa obra. Tu convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu conto 2. Irmã Camila, sou eu. Essa mensagem foi para mim. No coletivo eu sou muito bom, mas no individual eu tenho perdido guerras. No individual eu tenho me distanciado de Deus. Eu vivo na dependência de pessoas, mas agora eu quero estar na dependência de Deus. 2,5. Irmã Camila, foi para mim a palavra. Eu preciso me consertar. Eu preciso fazer uma aliança com Deus. Irmã Camila, eu sou de uma igreja aqui perto. Posso ir aí na frente e receber oração? Não.
quem sabe que se afastou, que se distanciou, se afastou da igreja, saiu dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar, ou visita a igreja, mas nunca veio no altar fazer uma aliança com Deus, nunca veio no altar fazer uma aliança com Deus. É hoje o dia da aliança. 2,5, levanta a mão e aumenta a intercessão, igreja, porque tem mais gente aqui agora, tem mais gente aqui. 3, sai do teu lugar agora, onde você estiver, você que está aí atrás da parede de vidro, você que está aí no canto, pede licença e vem, nós queremos orar por você agora. A igreja levanta a mão e glorifica, porque nesta noite salvação e glória estão chegando a esta casa. Levanta a mão, é noite de salvação, é noite de salvação. Tem alguém aí para celebrar, porque o filho perdido voltou. Vem, pastor. Oh, vem, corre, corre que dá tempo. Glória a Deus. Ainda há tempo, se você quer ter um encontro com Cristo, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, esse é o seu momento. Sai do seu lugar, ainda há um lugar para você aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda tem alguém para Jesus? Se você quer ter um encontro com Cristo, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, ainda há um lugar para você. No meio dessa multidão, Deus está falando de maneira individual contigo. Esse chamado é para você. Deus está chamando você. Ele quer dar vida nova a você. Ele quer mudar a história da sua vida. Você precisa ter uma atitude de fé. Glória a Deus. Há pessoas aqui na frente. Olha para mim, todos vocês que estão aqui na frente. Coloca a mão no coração. Nós vamos fazer uma oração agora. A igreja vai orar por você, mas eu gostaria que você também orasse por você. Fale com Deus aí de onde você está. Peça para Ele perdoar seus pecados. Peça para Ele sarar suas feridas, para ter um encontro com Cristo. Se você está voltando para Jesus, peça força para que nunca mais você saia. Esse é o seu momento. Coloque a mão no seu coração e comece a falar com Deus. A igreja nesse momento vai estender as mãos para cá, enquanto nós vamos orar por essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus nós oramos a Ti e pedimos, meu Pai, por cada homem e cada mulher que está aqui na frente, entregando a vida a Ti, voltando para a Tua casa. Pedimos que o Senhor escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Perdoe os pecados, sara as feridas, transforma por completo. Nós declaramos a partir de hoje uma nova história. Nós declaramos a partir de hoje libertação. Nós declaramos a partir de hoje a transformação. Senhor, tem misericórdia de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Nós declaramos a paz e a vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.